Olá, eu me chamo Luciana, sou professora de tabelionato de notas aqui da Faculdade 8 de Julho. Profissionalmente, sou tabeliã de notas e protesto da comarca de Nossa Senhora das Dores de Sergipe e, academicamente, sou especialista em Direito Civil, Processo Civil, Notarial e Registral e mestranda em Direito. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é muito quente na área notarial e registral, que é o inventário. Tem um professor meu que ele sempre diz que nós temos duas certezas na vida. Uma, que nós vamos morrer, e a outra, que nós vamos pagar tributos. Então, naturalmente, alguém, seja pelo falecimento de alguém próximo, seja de terceiros, enfrentará um inventário na sua vida. Diante disso, é natural que esse tema tenha uma relevância muito grande para qualquer profissional e estudioso do direito. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o inventário extrajudicial, que é aquele inventário que acontece no tabelionato de notas, não acontece no judiciário. Tradicionalmente, o inventário ele era algo exclusivo do Poder Judiciário. No entanto, em 2007, houve a edição de uma lei que determinou a possibilidade de se realizar o inventário extrajudicial. E nessa lei prevê o seguinte requisito: o inventário tem que ser em comum acordo dos herdeiros, ou seja, não pode ser um inventário com litígio, tem que ser aquele inventário tranquilo, em que as partes estejam todas em comum acordo. E, além disso, na época, teriam que todos os herdeiros serem pessoas capazes. Portanto, caso o inventário fosse litigioso ou envolvesse incapaz, era obrigatório ao processamento do inventário judicial. Atualmente, com o avanço e com o destaque do tabelionato de notas na celeridade e no desafogamento desse procedimento no judiciário, já há a possibilidade legislativa de se realizar inventário com pessoa incapaz. E é isso que eu vou falar para vocês um pouco mais hoje. Inicialmente, cumpre dar um passo atrás e falar um pouco sobre o próprio inventário. Existem dois tipos de inventário. O inventário usual, que é aquele que há os bens e haverá a partilha propriamente dita, ou a adjudicação, caso haja apenas um herdeiro, mas há aquele inventário sem bens, que é conhecido como inventário negativo. Tanto o inventário usual, com bens e partilhas, como o inventário negativo, todos os dois podem ser feitos em cartório, extrajudicialmente. O inventário negativo, ele tem uma importância fundamental, especialmente para aqueles herdeiros ou para o espólio que possui dívidas. O inventário negativo garante que não tem como, seja o herdeiro devedor, seja o espólio devedor, não há como satisfazer o crédito, em virtude da inexistência de bens. Já o inventário usual é aquele em que o espólio deixa bens. E, com os bens, de acordo com o princípio da Saizine, que rege o direito sucessório no Brasil, no ato da abertura sucessória, que é a data da morte, ou seja, do falecimento do decujus, há a transmissão automática aos herdeiros. Então, esse patrimônio ele é reunido, inventariado, que nada mais é do que reunir o patrimônio de alguém que faleceu, e é partilhado entre os herdeiros. No cartório extrajudicial, o advogado é obrigatória a presença do advogado, não tem como realizar o inventário extrajudicial sem a presença do advogado. O advogado apresenta uma petição ao cartório do tabelionato de notas de preferência da família. Não tem competência territorial como no judiciário. Existem bens em uma cidade, mas eu confio no cartório de outra cidade, não tem problema. Pode fazer o inventário em qualquer comarca, não há competência territorial. Então, o advogado, ele apresenta uma petição inicial em que ele qualifica o decujus, qualifica os herdeiros, apresenta todo o rol de bens e apresenta posteriormente, no decorrer da petição, a partilha, a proposta de partilha. A regra no Código Civil é que a partilha será igual entre os herdeiros.
No entanto, nem sempre acontece. Muitas vezes, um herdeiro tem a intenção de adquirir os bens do espólio ou um bem específico. Muitas vezes, um terceiro tem a intenção de adquirir esse bem. E, nesse caso, o instrumento jurídico adequado para formalizar essa partilha desigual é a cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos hereditários, ela nada mais é do que uma cessão da herança. Alguém que tem direito à herança cede esse direito a outrem. E esse outrem pode ser herdeiro ou pode ser um terceiro. Não há nenhuma vedação para que terceiros, próprios herdeiros, participem dessa cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos hereditários tem duas espécies. A cessão onerosa, que é aquela que a contraprestação pecuniária, ou seja, aquele herdeiro ou terceiro que está recebendo o direito hereditário está pagando por isso. É uma cessão onerosa. Ele teve uma diminuição patrimonial no quesito pecúnia para adquirir aquele patrimônio. Diferente é a cessão gratuita, que nada mais é do que uma doação. Exemplo, um herdeiro não quer determinado bem do inventário, mas diz, eu quero que esse bem fique com meu irmão e não quero que ele pague nada por isso. Faz uma cessão de direitos hereditários gratuita, não onerosa, que nada mais é do que uma doação. Há uma polêmica doutrinária se a cessão de direitos hereditários tem que ser feita do bem num sentido individualizado ou apenas pode se referir ao quinhão hereditário. Atualmente, é plenamente possível a cessão de direitos hereditários de um bem específico, desde que todos os herdeiros concordem em relação a esse ponto de ceder um bem específico e participem dessa cessão de direitos hereditários. Vou dar um exemplo de um caso prático. Um inventário com um único bem, com 10 herdeiros. Um terceiro se dispôs a comprar esse bem e todos os herdeiros concordaram. A cessão de direitos hereditários versará exclusivamente sobre esse bem, certo? Caso apareça algum outro bem, haverá o que nós chamamos de sobrepartilha. E nessa sobrepartilha, os herdeiros, usualmente previstos na legislação, participarão. O cessionário não participará. Por quê? Ele recebeu o direito de herança exclusivamente aquele bem individualizado e determinado na escritura pública de cessão de direitos hereditários. Portanto, desde que os herdeiros sejam cientificados dessa individualização do bem e estejam todos de acordo, plenamente possível a cessão de direitos hereditários de um único bem. O inventário, ele é um procedimento que incide tributo. Por quê? O Estado entende que quando há transmissão causa-mortes do de cujus para os seus herdeiros, há incidência de um imposto estadual chamado Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Aqui no estado de Sergipe é o ITCMD. E há diferentes alíquotas a partir do valor do espólio. Ele repartido entre os herdeiros. Exemplo prático. O espólio tem um patrimônio de R$100.000 e há apenas 2 herdeiros. Portanto, vai ficar R$50.000 para cada herdeiro. O ITCMD incidirá uma alíquota específica sobre cada R$50.000, que é o quinhão hereditário. Portanto, é fundamental que haja o recolhimento prévio do ITCMD antes da lavratura do inventário. E atenção aqui especificamente para os casos de cessão. Por quê? A cessão, quando ela é feita de forma gratuita, também tem que recolher o ITCMD na sua modalidade de imposto de doação, não na sua modalidade causa-mortes. É um imposto também de competência estadual. E, no caso da cessão onerosa, deve ser recolhido o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é um imposto de competência municipal. Portanto, no município em que está situado o bem cedido, deverá haver o recolhimento do ITBI. Agora, feita essa introdução
sobre o inventário, sobre a cessão, vamos falar um pouco mais sobre o inventário com pessoa incapaz. A legislação prevê a plena possibilidade de realização. A resolução 35 do CNJ regulamenta essa matéria. Caso você queira dar uma olhadinha, é uma resolução excelente, bem didática e completa. E essa resolução diz o seguinte: é plenamente possível a realização de inventário extrajudicial com incapaz, desde que preenchido um requisito, a comunicação ao Ministério Público. Por quê? O Ministério Público ele tem o dever legal de proteção dessas pessoas que são consideradas vulneráveis e, portanto, merecem uma atenção especial. Essa fiscalização do Ministério Público advém do seguinte: nada garante que o inventário e uma partilha seja respeitosa com o incapaz. Como assim, professora? O que nos garante que a partilha feita de forma extrajudicial não prejudique o incapaz? Não tenha uma forma de partilha que diminua o seu patrimônio legalmente previsto. Nada garante. Então, como garantia dessa proteção, desse respeito ao quinhão hereditário do menor, no caso, se for criança, de pessoas interditadas ou qualquer outra circunstância legal de incapacidade, seja ela absoluta, seja ela relativa, deve haver a participação do Ministério Público. A resolução prevê a participação posterior. O que é isso? A lavratura da escritura do inventário e, posteriormente, o Ministério Público se manifesta. E essa manifestação acontece através do envio pelo próprio tabelionato de notas da escritura pública ao Ministério Público. Porém, na minha opinião, de tabelinha de notas e de professora, a comunicação deve ser prévia. No meu cartório, a gente adota a previsão de fazer uma comunicação prévia. Por quê? Onera menos a parte. Vou explicar melhor. A escritura pública, como a maioria, praticamente todos os atos notariais, são remunerados através dos emolumentos, certo? Então, caso haja lavratura de uma escritura, há o recolhimento dos emolumentos. Caso essa escritura venha a ser anulada, venha a ter a qualquer vício, a parte perdeu o valor desses emolumentos. Até porque, muitas vezes, são atribuições que estão além da competência do tabelião de notas. Nesse caso, cabe ao tabelião de notas fiscalizar a legalidade, fiscalizar a partilha adequada, fiscalizar a assistência do advogado, mas a anulação de um ato notarial pode vir por N razões, que não está necessariamente no controle do tabelião de notas. Em vista disso, é prudente que a comunicação seja prévia. Por quê? Haverá a comunicação prévia, o Ministério Público manifesta positivo, pode lavrar. A lavratura da escritura de inventário acontece e as partes saem satisfeitas com emolumentos recolhidos e um ato jurídico perfeito. Portanto, na minha opinião, é fundamental que a comunicação seja prévia, mas a legislação prevê a comunicação posterior. Atenção especial aos casos de cessão quando o inventário envolve incapaz. É plenamente possível a realização do inventário extrajudicial sem alvará, apenas com a comunicação ao Ministério Público quando envolve incapaz. No entanto, cuidado para a cessão. Por quê? A cessão de direitos hereditários, como anteriormente explicado, pode ser um negócio oneroso ou gratuito. Isso aponta que há uma perda patrimonial ou uma transferência patrimonial do patrimônio daquela pessoa incapaz, seja ela relativamente, seja ela absolutamente. E o Código Civil é expresso. Para a negociação de bens imóveis que envolve pessoa interditada, por exemplo, ou menor de idade, é necessário o alvará judicial. Portanto, atenção, ainda que o inventário seja processado de forma extrajudicial ou ainda que a cessão gratuita ou onerosa seja lavrada no cartório de tabelionato de notas, deve haver o alvará prévio, certo? Então, trocando em miúdos, cessão de direitos hereditários com herdeiro incapaz é necessário alvará, mas não é necessário do alvará para a lavratura do inventário.
apenas para a sessão. Caso haja a sessão prévia, é super tranquilo de resolver. Solicita a emissão de um alvará judicial, faz um procedimento judicial apartado, traz o alvará para o cartório, lavra a sessão de direitos hereditários e, posteriormente, conclui o inventário, tranquilamente, com as necessárias cautelas de praxe do tabelião de notas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre inventário extrajudicial e espero ter contribuído, melhor dizendo, para a advocacia extrajudicial, para o aprimoramento, do seu conhecimento jurídico.